Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal do Silvio Navarro, já deixando os créditos ao canal do Silvio Navarro na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Bora pro conteúdo. Dúvida porque eu cortei a fala dele para trazer essa questão tecnológica. Eu até vou pegar a sua expressão, porque a sua expressão vai me facilitar muito o que eu queria dizer. Você falou da praça pública. Eu me pergunto o seguinte: por que o ministro Alexandre de Moraes, quando vai dar uma ordem judicial para, por exemplo, uma pessoa que está nos Estados Unidos e que está sujeita às leis americanas, de uma companhia que está sediada nos Estados Unidos, ele não usa os trâmites legais dos Estados Unidos para fazer isso? Não estou dizendo que os Estados Unidos vão atender à ordem dele. Eu só estou a dizer por que ele não usa os trâmites legais. Mandar uma carta rogatória, pedir às autoridades americanas que façam... Por que ele não faz isso? Outro dia uma pessoa me disse, não, ele não faz porque ele sabe que não vai ser atendido. Não é. Eu chamo aqui ele, só para facilitar, porque não é ele. Existe um grupo por trás dele, existia o pessoal ligado ao USAID, ao governo Biden, a forças até de inteligência do governo Biden, e existem forças na Europa que querem provar uma doutrina que é o seguinte: o alcance universal e a jurisdição universal que passa por cima das leis locais. Então, o senhor Alexandre de Moraes, ele quer provar o seguinte, que ele, enquanto ministro supremo, tem jurisdição nos Estados Unidos. Ora, é exatamente a ação que está sendo aberta nos Estados Unidos pelo Rumble e outros, é mostrar o seguinte: o senhor aqui não manda nada, porque o senhor não tem jurisdição, e mais, as suas ordens configuram crime nos Estados Unidos, porque o senhor se recusa a passar pelo sistema legal americano. Mas existe uma disputa de jurisdição, e existe uma doutrina que o senhor Alexandre de Moraes e vejam bem, isso começou lá atrás, quando o senhor Toffoli e o senhor Alexandre de Moraes inventaram que a jurisdição do Supremo não era mais dentro das instalações do Supremo, quando o ministro era agredido, mas era urbi et orbi. Fosse nos Estados Unidos, fosse em qualquer lugar, estava ao alcance da jurisdição do STF. Ora, isso é uma aberração, mas há uma tentativa de implantar essa leitura da jurisdição, e por isso é que eles usam eufemisticamente o princípio de que as Big Techs têm que respeitar a lei do Brasil. Ora, isso é um eufemismo. Eles é que não estão respeitando as leis americanas. Eles é que estão querendo fazer alcançar a jurisdição de um juiz brasileiro nos Estados Unidos. Eu acho que a coisa mais grave que aconteceu até agora é uma brasileira naturalizada americana que vive nos Estados Unidos, tem filho nos Estados Unidos, vive há mais de 20 anos, é uma cidadã americana e posta nos Estados Unidos opiniões sobre a Suprema Corte, e o Alexandre de Moraes manda prender uma cidadã americana. Quer dizer, vejam que é uma ousadia, e quando ele fala que é preciso ter coragem, na realidade é porque ele quer romper um dique. E veja bem, se isso for aceito, que é uma jurisdição universal, o mundo vira um caos. Porque será um juiz espanhol, depois será um juiz chileno, depois será um juiz argentino, enfim, qualquer um passa a ter jurisdição em qualquer lugar. Então, por exemplo, você trabalha na revista Oeste, que é uma revista sediada
inclusive do ponto de vista eletrônico, sediada no Brasil. Vem um juiz, por exemplo, da França e dá uma ordem para pagar os postos, por exemplo, que você criticou o Macron. Isso vira uma anarquia. Mas é a ideia do controle que está por trás da investida do Alexandre de Moraes. E eu digo uma coisa, acrescento só para terminar. Essa disputa, depois já voltamos ao discurso do Trump, essa disputa que é mencionada pelo próprio Trump no discurso dele, e que já tem a ver com as coisas que foram ditas antes pelas Big Techs, é que as empresas americanas têm que ser respeitadas enquanto empresas americanas. E, portanto, elas têm a sua jurisdição, nos Estados Unidos e não vamos agora violar essa série de leis. Assim, seria a mesma coisa, por exemplo, um brasileiro ou um francês ou um italiano leem a revista Oeste na Itália. Você faz um comentário sobre política italiana. Aí um juiz italiano vai dizer o seguinte: olha, a revista Oeste tem que ter representantes legais aqui na Itália para nós falarmos o que é isso. Se um juiz italiano quer alguma coisa, ele que se dirige às autoridades brasileiras, segundo os cânones da lei, e peça alguma medida pelo que ele acha que deve pedir uma medida ou não. Não sei se isso está claro, mas é que eu acho que esse assunto é muito importante. Claro que sim, doutor Sepúlveda, e pode ter certeza que no futuro, eu vou passar para o PH também, no futuro, todos nós somos três aqui, não somos os únicos, somos poucos, mas somos muito barulhentos. No futuro, nós seremos lembrados como pessoas que defenderam a liberdade e a Constituição neste país contra o avanço de uma ditadura no Brasil que acontece à luz do seu tempo. Hoje em dia, não é mais uma ditadura dos anos de chumbo, uma ditadura de quartelada, uma ditadura militar, que, aliás, tentaram inventar um roteiro muito ruim para dizer que o Brasil passou por uma tentativa de golpe militar. É claro que não aconteceu isso. Todo mundo já sabe que não aconteceu. Mas nós estamos aqui defendendo a Constituição. Não estamos atacando nenhum poder. Queremos que os poderes permaneçam intactos. Aliás, a praça em Brasília se chama Praça dos Três Poderes. Que eles permaneçam intactos. Mas cada um com a sua prerrogativa constitucional. Harmônicos e independentes entre si, diz o artigo 2º da nossa Carta Magna. Deixa eu mostrar o livro aqui, ó. Esse aqui foi o que a gente comprou, chegou nessa semana, ó, tá bem ampla, para você poder, enfim, falar sobre o que você quiser nesse momento que os Estados Unidos e o Brasil vivem. Perfeito, meu caro. Eu quero pegar justamente essa ponta que o senhor Sepúlveda colocou e trazer uma outra perspectiva que também é importante no meio de tudo isso. Porque mesmo que a gente considere que no Brasil essas empresas elas tenham representantes legais, existe alguns pontos que não é muito discutido. Primeiro, para qualquer empresa americana atuar fora dos Estados Unidos, eles precisam de autorização, tá, da Secretaria de Estado americana. Então, isso é uma coisa que está dentro do ordenamento jurídico e da questão das empresas, até ligado, de certa forma, por estar ligado à Secretaria de Estado, é ligado ao Ministério das Relações Exteriores. Mas, ao mesmo tempo, isso também tem relação com a defesa americana, porque os Estados Unidos entendem que empresas americanas até fazem parte do hall de tecnologia e de ativos do país. Então, o governo americano ele tem a capacidade de proibir uma empresa de trabalhar ou oferecer serviço para qualquer país que seja, a qualquer momento. Tá? Isso é uma coisa que realmente acontece. E o que dentro dessas regras, nós temos expressas ali? Que uma empresa americana ela tem a obrigação de seguir as leis de outro país e que ela não pode infringir as leis do outro país. Aí alguns podem estar pensando assim, então isso contradiz o que o senhor Sepúlveda falou?
Pelo contrário, reforça. Por quê? No caso que envolveu o X, por exemplo, e o Rumble, essas empresas eles estavam respaldados pela Constituição e pelo Código Penal brasileiro. E quem não estava seguindo a Constituição, as leis e o ordenamento jurídico brasileiro era a Suprema Corte aqui do Brasil. Então, qual foi a alegação? Olha, se nós seguirmos as ordens que vocês estão dando, nós vamos infringir as leis do seu próprio país. E isso é um crime aqui no meu país. Entendem? Então, é uma situação bastante complexa. Bastante complexa. E quando a gente fala de judiciário, o Brasil é um país onde mais de 15 milhões de dispositivos legais, né, foram aprovados aí nos últimos 30 anos. E se tudo isso entrasse em vigor, o Brasil seria simplesmente um país que ninguém poderia acordar de manhã, porque teria que ter uma lei que você não pode acordar e bocejar logo em seguida. A situação é muito crítica nesse sentido dentro do nosso país. Sobre a questão envolvendo a jurisdição, que o senhor Sepúlveda falou também, eu achei muito interessante, nós temos um outro problema ainda maior, porque o STF começa a atuar como Deus, literalmente, porque ele é onipotente e onipresente. Ele tem olhos em todos os lugares, porque nós sabemos que hoje existem alguns aparatos que foram utilizados não dentro do rigor da lei para espionar pessoas, perseguir e tudo mais. E, ao mesmo tempo, também, nós vemos que ele pode estar em todo lugar. E o pior, o que eu vejo aqui, que é o pior que, assim, a sanha e a comodidade que existem na hora de você trabalhar em cima da perseguição em cima das pessoas, faz com que eles não observem de maneira clara quem são os alvos e o que eles estão fazendo. Por exemplo, esse caso da brasileira que o senhor Sepúlveda comentou. Os senhores acreditam que eles... Oi? Acho que o nome dela é Flávia Magalhães. Exato. Os senhores acreditam que o STF, ou seja lá quem foi que escreveu o despacho, olhou de verdade para saber se ela tinha cidadania americana, aonde que ela morava, ou viu, não, é brasileira, coloca aí, pede a prisão, vamos lá, trate de ir atrás dessa mulher e vamos prendê-la. Então, assim, o Brasil, ele tornou-se uma terra onde o ordenamento jurídico foi alterado, né? Porque o Brasil, ele começa a cada vez mais ir para uma leitura do direito do modo alemão, e nós já vimos, tem até uma palestra que o ministro Alexandre de Moraes, ele proferiu, dizendo que na escola alemã você pode pegar o direito e trabalhar ele para ele se adaptar para aquilo que ele não está pronto ainda. Isso foi uns 2 anos atrás, mais ou menos. Ou seja, tem aqui um problema que a nossa Constituição não resolve. Eu posso criar meios através do judiciário para que isso acabe tornando-se um método legal até que haja uma discussão. Aí você pode falar assim, bom, isso é um problema que talvez possa ser resolvido. Só que... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Juristas dos Estados Unidos criticam Alexandre de Moraes por distorcer conceitos jurídicos para justificar censura dos renomados acadêmicos norte-americanos Jeff Kosseff e Jacob publicaram uma análise detalhada sobre a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no controle do discurso público no Brasil, no artigo intitulado Milhouse, John Stuart Mill se contorce no túmulo. Em tradução livre, os especialistas argumentaram que Moraes tem reinterpretado conceitos do liberalismo clássico e da jurisprudência norte-americana para embasar restrições à liberdade de expressão. Kosseff e McShangama destacam que, embora não sejam especialistas na legislação brasileira, o próprio Alexandre de Moraes frequentemente cita decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos e a obra do filósofo John Stuart Mill para fundamentar suas medidas.
No entanto, segundo os acadêmicos, essa interpretação é distorcida para justificar censura. Para os juristas, a liberdade de expressão é um pilar essencial das democracias ocidentais. Quando um ministro do STF assume poderes arbitrários para decidir o que pode ou não ser dito, cria-se um precedente perigoso para a repressão política disfarçada de defesa democrática. Um exemplo citado é a recente suspensão da plataforma Rumble no Brasil, ordenada por Moraes sob a alegação de que o site permitia a disseminação de desinformação. Para Kusef e Mekshangama, essa decisão representa um caso clássico de censura institucionalizada, comprometendo a separação de poderes e a transparência democrática. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu.